Graça e paz, meninas dos olhos de Deus. Você que segue aqui esse canal, você que ainda não segue, começa a seguir. Mas eu estava aqui tomando meu cafezinho, né? E o Espírito Santo falou comigo sobre um tema, né? Que é um tema, assim, realmente muito importante, né? Algo que muitas pessoas ainda sofrem muito com isso, por ainda não terem tido, né, a revelação da sua própria identidade em Cristo, né? E é um tema que por muitos anos também, né, eu caminhei sem entender qual era a minha real identidade, né? E através desse vídeo você vai poder entender, né, quem você é, diante de quem você está, e aí sim lutar com as armas certas para que você possa se libertar, né, de tudo aquilo que realmente Deus não tem para a sua vida. Você que é mulher, você, né, que já passou aí por abandono, você que já passou por rejeição, por palavras contrárias, você que não se sente, né, totalmente realizada, que ainda não encontrou, né, o eixo certo, ainda não encontrou o lugar certo, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final. Quem eu sou em Deus quando eu já me perdi de mim mesma? Você já se fez essa pergunta? Vamos ver o que a palavra de Deus nos responde? Isaías 43:1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. E ainda em Salmo 139, versículo 13 e 14, a palavra nos diz: Pois tu criastes o meu íntimo e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. A sua identidade, ela vem da criação. Ela vem daquele que te teceu, que te formou no ventre da sua mãe. A sua identidade, ela não vem, né, dos momentos que você viveu, né, das fases que você passou. Às vezes, você, mulher, você passou por situações, por relacionamentos que te diminuíram, que te machucaram, que te fizeram questionar quem realmente você era. Mas aqui a palavra do Senhor está te dizendo que você é criação do Senhor. Foi Ele que te formou, foi Ele que te resgatou. Você não é o que dizem por aí que você é quem Deus diz que você é. Você é uma obra maravilhosa do Senhor. Aqui o salmista declara, né, que Deus o criou no íntimo. Você pode observar a força que essa palavra tem. Você pode receber isso no íntimo do seu coração e perceber que toda essa negatividade que te rodeia durante às vezes uma vida inteira, que te diminui, que te faz só olhar para baixo, não vem de Deus. Você pode observar que as palavras do Senhor, elas são palavras que te trazem vida. Elas são palavras que te fazem olhar para cima, olhar para aquele que deu o único filho pela sua vida, por resgate da sua vida, né? Aqui em Isaías ele diz: não tema, pois eu o resgatei. Como que Deus te resgatou? Deus entregou o único filho dele, sabe? Por amor à sua vida. E você aí está passando por situações, né, onde você tem se deixado ser humilhada, onde você tem perdido a sua identidade por acreditar em palavras contrárias que estão sendo lançadas sobre a sua vida. Minha irmã, eu quero falar profundamente olhando nos teus olhos, sabe? Eu já vivi isso de perder até a minha identidade. Mas quando eu compreendi que eu sou uma filha amada, quando eu compreendi que nada do que pessoas dizem ao meu respeito vão mudar quem eu sou para Deus, eu entendi quão amada eu sou.
E muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira sem descobrirmos a nossa própria identidade. Por quê? Porque não acessamos a palavra de Deus. Não permitimos que ela acesse o nosso coração. A palavra nos diz que quando nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. E a partir do momento que você entende que você é uma filha amada de Deus, que você foi feita à imagem e semelhança dele, que você tem valor, você deixa de acreditar nas mentiras de Satanás. Você deixa de acreditar nas mentiras que Satanás coloca na boca de pessoas para dizer ao seu respeito. Mas você começa a olhar para aquele que te formou no ventre da sua mãe. Sabe, desde muito pequena, eu sofri muito com a questão da identidade, né? Por eu ter sido criada por pais separados, né? Aquela luta toda que muita gente aí sabe, né? Como né? Quando os pais são separados. Então, assim, aquilo criou dentro de mim barreiras, né? Muito profundas. Né? Então, assim, às vezes eu me sentia rejeitada por um, rejeitado por outro, né? Sentia falta daquele elo familiar. E aquilo fez com que eu vivesse muitos anos da minha vida acreditando em palavras que o próprio inimigo colocava na minha mente através de boca de pessoas, através de situações, né? Então, assim, eu mesma me inferiorizava, né? Então, diante daquelas circunstâncias, eu acreditava que eu era aquilo ali. E somente após eu conhecer a verdade, somente após eu conhecer a palavra, após eu abrir o meu coração para que Jesus, para que o Espírito Santo viesse fazer a obra em mim, eu comecei a ter a minha identidade revelada para mim mesma. Eu fui descobrir, né, que eu era uma filha amada. Um dia Deus me chamou de menina dos olhos de Deus e aquilo entrou tão profundamente dentro do meu coração, isso há muitos anos atrás, né, quando a minha identidade começou a ser revelada para mim, aquilo entrou tão profundamente que naquela época eu criei esse canal. Eu criei uma página, sabe, porque aquilo ali foi desatando, né, todos os nós, né, que Satanás tinha feito durante a minha vida para que eu não permitisse essa libertação. Né? Aquilo ali foi abrindo o meu coração para entender quem eu era e diante de quem eu estava. Então você, minha irmã, você que está passando às vezes por um momento, sabe, em que às vezes você está vivendo um relacionamento abusivo, né, onde você só ouve palavras contrárias, palavras que te menosprezam, né, onde você é totalmente diminuída. Eu quero que você entenda, que você abra o seu coração para aquele que te formou, para aquele que te criou. Você não é o que dizem, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem uma identidade em Cristo. Você é uma filha amada do Senhor. Então, receba essa verdade no íntimo do seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Deixe, sabe, de ouvir essas palavras que te diminuem. Deixa eu te contar um segredinho. O inimigo, ele quer ver você olhando sempre para baixo. Deus é aquele que faz você olhar sempre para cima. Quando a palavra diz, né, o salmista diz, de onde virá o meu socorro? A palavra diz, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. Então é para olhar para cima. Sabe? Você pode até passar por situações contrárias, por aflições. Você pode, porque a palavra de Deus, ela não diz que nós não passaríamos. Mas ela diz que Ele estará conosco em toda e qualquer situação. Sabe? Então, entenda quem você é e diante de quem você está. Você é uma filha amada de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe quem é a menina dos olhos de Deus? É a parte mais sensível do seu olho. Então você é a parte mais sensível do Senhor. Ele sabe o que Ele depositou em você. E você precisa lutar com as armas certas para romper essas barreiras, para romper isso que te trava.
Porque o inimigo não quer que você enxergue a verdade. Por que muitas vezes você está se aproximando de Deus, você está indo à igreja e acontece algo que te afasta? Porque o inimigo não quer que você tenha acesso à verdade. Porque a própria palavra diz que quando você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Então ela vai te libertar de cárceres, ela vai te libertar de correntes, ela vai te libertar de relacionamentos abusivos, ela vai te libertar de acreditar nas mentiras que Satanás planta na sua mente. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Abra o seu coração para receber a verdade da palavra. Entenda que a sua identidade, ela está no Criador, aquele que te teceu no ventre da sua mãe. Você é feita à imagem e semelhança do Senhor. Você não é a rejeição que te causaram. Você não é o mal que te fizeram. Você não é os abusos que você já sofreu. Você não é nada disso. Pelo contrário, você é uma obra linda e feita pelo Senhor. Como a palavra aqui nos diz, as obras do Senhor são maravilhosas. E você é uma obra maravilhosa do Senhor. Você é a parte mais sensível do Criador. Você é uma filha amada. Então receba isso no seu coração. Entenda a sua identidade. Aceite essa identidade dentro de você, e quando vierem com palavras que te menosprezam, que te diminuem, que te lembra quem um dia você foi no seu passado, rejeite porque você não está mais lá, sabe? Rejeite porque você não é o que as pessoas querem que você acredite que você seja. Você é quem Deus diz que você é. Sabe, você pode até ter as suas fraquezas, ter as suas limitações, né? Mas a palavra de Deus diz que estando nele nós somos fortes. Então, os nossos erros não definem quem nós somos. Os nossos erros, eles devem sim ser entregues diante de Deus com a convicção de que nós não somos perfeitos e precisamos daquele que é perfeito para nos justificar, para nos perdoar. Arrependa-se de todo o seu coração daquilo, né, que você fez e que sabe que está contrária à vontade do Senhor para a sua vida. Entregue para Ele e siga em frente. Não fique parada no tempo olhando para o seu passado. Você se lembra de Ló? Ló, ele foi retirado, né, das cidades que seriam destruídas, né, por Deus por conta do pecado, pelos anjos do Senhor. E a ordem para Ló e sua família era que saísse sem olhar para trás. E o que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Aquilo fez com que ela ficasse paralisada no caminho. Então, o que isso nos ensina? Se Deus, né, já te liberou, se Deus já te perdoou, siga em frente. Entendeu? Deixe tudo aos pés da cruz, entregue tudo ao Senhor e siga em frente. Sabe? Siga em frente, pare de olhar para trás, pare de querer viver situações que Deus já te tirou, sabe? Caminhe para frente, sabe? Esse conselho eu te dou como uma pessoa que já vivenciou isso, né? E olhar para trás nos faz ficar paralisados, impede até Deus de poder agir na nossa vida, de fazer o que Ele quer na nossa vida. Porque aí você fala assim, irmã, mas se Deus, Ele é onisciente, né? Se Ele tem todo o poder, então Ele pode fazer o que Ele quiser. Sim, Ele pode. Mas Ele te deu o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas, Ele respeita a sua escolha, né? Ele é muito cavalheiro, muito educado. Então, se você quer ficar paralisada ali olhando para trás, Ele vai permitir, porque é a sua vontade, Ele vai permitir. Ele quer sim fazer o melhor na sua vida, mas Ele quer que você deseje isso. Ele quer que você deseje a presença dele, que você deseje o que Ele tem para você.
porque Ele tem para você o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para sua vida. Mas você tem o direito de escolha, porque o livre-arbítrio foi dado a você. Você quer continuar presa ao passado, vivendo situações que te desprezavam, que te humilhavam, que te maltratavam, sabe? Que faziam você se diminuir, você não ter nem brilho mais? Ou você quer avançar? Ou você quer seguir em frente? Você quer seguir rumo àquilo que Deus tem para você? A escolha é sua, né? A escolha é sua, Ele respeita essa escolha, mas a vontade dele é que você queira o que Ele tem para você. Então, olhe para frente, siga em frente e lembre-se que a sua identidade está em Cristo. A sua identidade está naquele que te criou. A sua identidade não está em nada e nem palavra nenhuma que foi lançada contra a sua vida para te diminuir, não. Ele quer que você se liberte dessas amarras, desses sofismas e siga em frente, sabe? Reflita sobre isso. Veja onde na sua vida você está paralisada, onde você está focada no seu passado, onde você está focada em algo que te paralisa e se liberte. Busque a libertação dessas correntes, se aproxime de Deus. Se aproxime da verdade, se aproxime da palavra, porque ela sim vai te dar a liberdade que Cristo te oferece. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Reflita sobre isso e eu quero fazer aqui uma breve oração para que você possa receber isso no seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui comigo, Senhor, está mulheres que já passaram por situações, meu Deus, que as diminuíram, mulheres que já passaram, Senhor, por rejeição, mulheres, Senhor, que o inimigo insiste em fazer com que elas olhem para baixo, em que elas fiquem presas ao passado. E aqui diante do Senhor, mediante a tua palavra, Pai, mediante a tua verdade, eu quero declarar a libertação completa na vida dessas mulheres. Eu quero liberar para elas, Pai, as palavras que vêm do Senhor, palavras que dão vida. Eu quero declarar sobre elas que elas são filhas amadas do Senhor, que essa verdade vai entrar, Senhor, de uma forma, Pai, de uma forma no coração delas que elas nunca mais se esquecerão, Pai, de quem elas são filhas, quem elas são e diante de quem elas estão, Pai. Que elas possam receber essa verdade no íntimo do coração delas, Pai, e que todas as palavras contrárias lançadas contra a vida delas caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, envolva essa mulher nesse momento, Senhor. Envolva o coração dela, envolva a alma dela, Senhor. Tira ela desse cativeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas possam avançar, que elas possam compreender que elas são a parte mais sensível do Senhor, que elas possam aceitar essa verdade sobre elas, Pai, e que nada venha limitar o teu agir na vida delas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que elas são libertas, eu declaro que elas são amadas, eu declaro que ela é, Pai amado, uma menina dos teus olhos, que nesse momento os olhos dela sejam abertos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abra a visão dessa mulher que ora comigo, abra, Senhor, em nome de Jesus, a mente dela, para que ela possa compreender que desde o ventre da mãe dela, o Senhor a formou, o Senhor a criou e que ela é a menina dos teus olhos, que ela pode tudo no Senhor que a fortalece, que ela não é nenhuma palavra contrária que foi lançada pela vida dela, mas que ela é sim uma filha amada do Senhor, criada pelo Senhor, moldada pelo Senhor desde o ventre da mãe dela, em nome de Jesus. Receba no seu coração, no seu espírito, em nome de Jesus. Agora que você chegou até aqui comigo, eu quero que você deixe escrito aqui embaixo para mim, mas escreva com convicção: eu não sou o que eu vivi, eu sou quem Deus diz que eu sou, a menina dos olhos de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.